Olá pessoal, Dimas Tafelli aqui. Bom, passando para falar que no dia 4 de maio, portanto recentemente, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil publicaram uma resolução conjunta número 1. E essa resolução, ela dispõe sobre a implementação do que nós chamamos do Open Banking, o chamado sistema financeiro aberto, né? Esse tema é um tema de extrema relevância, é importante e como é recente, resolvi aqui trocar uma ideia com vocês a respeito, né? Envolve aí o tratamento de dados pessoais, inclusive, né? É um tema de tamanha relevância que também envolve dados pessoais aí dos consumidores, né? O texto apresenta, inclusive, algumas preocupações aí provenientes da própria Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. Então tem algumas premissas ali que são repetidas nessa resolução, como, posso citar aqui alguns exemplos, como respeito aos princípios de transparência, princípio de qualidade dos dados, segurança, privacidade, aí para dizer pouco, né? Veja que esse modelo adotado parte aí de uma premissa importante, também adotada pela LGPD, que é a autodeterminação informacional, como efetivamente deve ser. O que significa isso? É que o cliente é o titular efetivo dos seus dados. E por essa resolução exige-se sempre a anuência prévia desses clientes para que as instituições financeiras possam usar esses dados dos clientes. Bom, então veja que interessante, desde que haja específico, expresso consentimento ali do cliente da instituição financeira, poderá então ser fomentado o compartilhamento padronizado dos seus dados. É isso mesmo, então os dados e serviços, né, aí que vão ser utilizados por meio de abertura, integração dos sistemas por estas instituições financeiras, instituições de pagamento e demais aí instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, elas vão ter uma comunicação muito efetiva caso haja aí a concordância, e esse é o ponto principal, do titular dos dados. O Open Banking, então, nada mais é que um compartilhamento, na verdade, de dados e serviços bancários, sempre aí precedido da autorização dos clientes, para que esse compartilhamento seja feito entre instituições financeiras e por meio aí da integração das suas plataformas, infraestruturas de tecnologia, e isso passa então a ser permitido mais especificamente, mais claramente. De fato, né, é um importante passo aí para que haja uma digitalização cada vez maior do sistema financeiro. É uma iniciativa, inclusive, que já é discutida aí em vários países, mas sempre com um escopo talvez um pouco diferente, mais ou menos invasivo em relação à proteção e à privacidade, né? No Brasil, por essa resolução, há então a adoção de um modelo bem abrangente, né? que considera, na minha ótica, corretamente o empoderamento aí do consumidor financeiro e coloca ele bem na linha de proteção dos seus dados, ou seja, ele vai ter a possibilidade ou não de autorizar esse compartilhamento entre as instituições. Como eu disse anteriormente aqui, o reconhecimento vai caber ao cliente e a definição se ele vai concordar ou não nesse compartilhamento dos seus dados com terceiros, né, com outras instituições, fica então na sua mão. Veja que o projeto, no meu entender, ele é louvável, né? Inclusive porque ele aumenta, na verdade, a eficácia global aí do sistema financeiro. E além disso também, eu considero que ele fomenta a inovação. E fomentando a inovação, por consequência, a gente vai ter aí um aumento da competitividade entre as instituições financeiras. Isso pode gerar, inclusive, um impacto aí nos preços dos serviços, né? Veja só que interessante, né? Alguns serviços, pela resolução, poderão ser ofertados aí para os consumidores, né? Por exemplo, comparadores de produtos e serviços de forma automatizada, veja, ainda um serviço de aconselhamento financeiro,
um serviço de gestão financeira com base também sempre nas informações, nos dados que o consumidor vai fornecer ou não fornecer. Por exemplo, também a indicação de uma transação, de um pagamento em um ambiente que seja realizado de forma mais intimista, mais familiar. Realmente parece um passo muito importante, né? Você imagina, por exemplo, uma situação. Você mantém aí uma conta bancária, como todos nós aqui mantemos uma conta bancária em determinada instituição financeira, certo? E por alguma razão, algum desequilíbrio aí financeiro, algum problema financeiro, você entra naquele mês específico no chamado cheque especial. Todos nós sabemos que tem um juro aí muito agressivo, muito problemático, né? Havendo esse compartilhamento de informações entre as instituições financeiras, o outro banco que recebe essas informações, ele vai poder ter acesso a isso e, se for o caso, ele oferecer para o consumidor um crédito mais barato, por exemplo, para cobrir esse saldo negativo. Lógico, uma situação excepcional, etc. Mas essa informação vai ser objeto de conversa entre as instituições financeiras. Mas lógico, sempre lembrando que a gente vai ter então que anteriormente contar aí sempre com a autorização expressa, específica do consumidor bancário. Parece inovador, parece importante, né? E sem sombra de dúvida, relevante. A implementação desse Open Banking, ela seguirá aí um cronograma que foi definido pela própria resolução, começando agora não, né? Mas em novembro de 2020 e com a previsão aí, conforme a resolução, de conclusão para outubro de 2021. Então lá a resolução estipula uma série de etapas e umas fases muito bem estruturadas para acesso ao público dessas informações, definição aí do compartilhamento dos clientes entre as instituições e depois efetivamente implantar-se aí o compartilhamento dos serviços bancários oferecidos pelas instituições. Como eu disse, ao que me parece, né, é um grande avanço, né, especialmente, e esse é o ponto importante, se as instituições financeiras efetivamente respeitarem a vontade do consumidor e principalmente a privacidade de suas informações, ou seja, só existir compartilhamento de informações financeiras caso haja efetivamente o consentimento ali do consumidor bancário. Tá certo? Voltamos em breve, forte abraço.